E aí, pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal. Chegando aí as pessoas a mais um encontro. Estou aguardando só um pouquinho, entrar um pouco mais de pessoas. Já estamos aí com quase 30 pessoas. Boa noite a todos. É tão bom voltar. É tão bom retornar à casa, né? Que a gente tanto ama, que a gente gosta de fazer esses momentos aí de interação. É muito bacana. Saudades de vocês todos. É muito bom ver vocês também. Gratidão, gente. Vamos lá, já temos uma quantidade, vamos respeitar o horário. Temos muita coisa para falar hoje, com muita alegria. Vamos lá. Vamos fazer uma oração, depois a gente começa trocando as ideias, tá bom? Me diz uma coisa, o áudio tá bom? Tá todo mundo me escutando bem? Me digam aí, tá tudo bem? Estão me escutando bem? Isso, vamos lá. Vamos fazer uma oração, tá certo? Para a gente poder iniciar, tá? Que bom, tá tudo bem, né? Então vamos lá. Celeste amigo Jesus, nossa amada Mãe Maria, Espíritos de luz, que nosso Deus Pai, Criador, nos abençoe para que tenhamos uma noite de boas inspirações, que possamos, de uma forma cada vez melhor, nos comunicar, sendo instrumentos de amor, de expansão de consciência, plantando no coração e nas mentes de todos aqueles que comungam da vontade, do crescimento, da evolução, a sementinha que nos motiva a esse crescimento, a essa elevação, que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende ou nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações da vida, pois teu é o reino, o poder e a glória, agora e para todos sempre, que assim seja, graças a Deus. Aí, boa noite novamente, muito bom estar de volta, depois de 4 meses afastado, e aí eu quero pedir licença a todos para agradecer de verdade a todos vocês por todas as orações, por todas as vibrações em minha intenção, em intenção de minha família, que passamos aí por esse processo da Covid. Como todos podem perceber, a voz ainda não está no retorno total. Eu tive algumas complicações que a Covid deixou, pulmonar, aí estou fazendo a reabilitação motora, a reabilitação respiratória, estou fazendo alguns tratamentos, medicações, mas graças a Deus, aos poucos a gente está aí retornando com muita alegria, com muita gratidão, mas muita gratidão a Deus, aos nossos mentores, à minha família, a todos os meus amigos, a vocês que durante todo esse tempo que eu tive internado e esse processo de recuperação, ficaram me enviando mensagens, me mandando para minha família, para a Quinta de Luz, procurando saber de minha saúde. Então, muita gratidão, pessoal, muita gratidão de verdade a todos vocês que vibraram. E hoje é uma noite muito especial. Eu vim aguardando com muito carinho, com muita vontade de voltar. Então, me perdoe pela voz que ainda não tem, porque ainda estou nessa recuperação,
algumas palavras ainda me saem com dificuldade, a resistência também ainda me falta, mas estou aqui com muita gratidão e muito emocionado, inclusive. Muita alegria partilhar de uma casa que nos abraça com tanto amor, com tanta dedicação, que nos abraça promovendo tudo de melhor em nós, de fora para dentro e de dentro para fora, certo? E aí, para esse retorno, nós da dirigência resolvemos que nós vamos, através da minha pessoa, encampar uma sequência de lives muito bacana, que a gente vai abordar a ciência, né, espírita, a parte científica, né, do espiritismo, através do magnetismo animal, trazendo várias informações, fazendo a gente raciocinar sobre esse tema que promove tanta coisa salutar na nossa vida, né? E aí vamos, a partir de hoje, encampar uma sequência de lives. É importante que todos vocês acompanhem a sequência para que entenda todo o encadeamento que nós vamos dar. Para quem perdeu, pode rever aí que fica gravado no YouTube, né, no Instagram, então pode rever as apresentações, mas tão importante quanto assistir esse tempinho que nós temos juntos é também realizar os estudos de vocês. Nós, através da biblioteca, eu vou passar uma série de livros, né, que fazem parte dessa contextualização desse trabalho, certo? O magnetismo animal, ele tem como a pessoa que trouxe a informação nos tempos atuais, que é o Mesmer, né, no século XVIII. Tem vários livros que a gente está bebendo dele já há algum tempo, estudando, né, entendendo, fazendo as conexões com o Espiritismo, trazendo o Livro dos Espíritos, trazendo a Gênese, né, trazendo o Livro dos Médiuns. Enfim, tem uma vasta literatura, essa é só uma parte dela. Tem toda a revista espírita que vai nos suportar, né, dar o suporte, nos dar a base das informações para as nossas pesquisas. E aí, como é de praxe, eu sempre cito nas lives os livros, as passagens, para que fique mais fácil vocês fazerem as pesquisas, tá certo? Mas é um marco, porque graças a Deus, né, o Espiritismo, como a gente fala, é uma doutrina filosófica de bases científicas e implicações morais e religiosas. E aí a gente, da Quinta de Luz, nós temos a gratidão à mentoria espiritual, a gratidão ao corpo de dirigência, a toda a coordenação, que nós abraçamos o tríplice aspecto. E a gente desenvolve, desde o estudo até a prática, todo o tríplice aspecto. Porque é muito importante que a gente se fundamente, que a gente tenha esse embasamento, porque essa informação, ela tem um cunho de importância, de absolutismo na nossa conduta evolutiva, nessa jornada que nós nos encontramos, de uma forma muito importante. Tá certo, gente? Então, gratidão a todos. Vamos lá. Em função da Covid, a memória ainda está meio se ajustando. E aí eu fiz uma filinha que eu vou seguir a sequência para que eu não me perca, e qualquer coisa eu vou dar uma filada. Mas eu também trouxe algumas pequenas frases, pequenos textos que eu quero hoje deixar para vocês, para primeiro instigá-los, motivá-los, com falas de Allan Kardec, né, sobre o tema que a gente está tratando, que é o magnetismo animal, esse que a gente está entrando hoje. E eu vou ler para que eu possa ser o mais fiel possível às observações colocadas por Kardec, tá bom? Então, a princípio, né, o magnetismo é algo que existe desde muito antes da existência da humanidade, né? Ela é uma lei natural. Inclusive, a gente fala isso nas lives sobre as leis morais, as leis naturais. A gente abordou um pouco da ciência e a gente tem uma pincelada lá. Está lá nas outras lives que eu fiz, né, do final do ano passado, de setembro até meados de abril. E lá eu já plantava essa semente, falando que a gente ia trazer essa sequência aí de estudos sobre magnetismo. Tá? E o magnetismo, por ser uma lei natural,
é uma lei onde todos nós estamos inseridos, independente se a gente conheça ou não conheça. É feita a lei da gravidade, ela existe independente da gente saber que ela existe ou não, tá? Então, durante todo esse estudo, a gente vai perceber que o magnetismo animal é uma força invisível, certo? Que todos os seres possuem, todos, tá? Humanos, animais, vegetais, todos os seres, e ele é capaz de produzir efeitos físicos que visa auxiliar a nossa saúde e o nosso bem-estar. Então, o que a gente vai trazer de informações técnicas são de cunho orientativo para que a gente entenda o mecanismo de como vai se processar toda a ciência do magnetismo animal e como ela opera no nosso cotidiano, promovendo essa harmonização que a gente tanto busca, né? Buscando saúde e bem-estar sempre. Esse termo magnetismo, ele foi dado por Mesmer a uma força natural que ele identificou através de observações, através de experimentos, que ele dedicou inclusive toda a sua vida para pesquisar, estudando, levando ao conhecimento da sociedade, levando ao conhecimento da academia científica, levando ao conhecimento de todos que participavam daquela época com ele, tá? E o grande objetivo, né, de Mesmer, com a descoberta do magnetismo animal, era promover a saúde pública. Mesmer, ele foi um médico, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre ele, mas ele tinha dentro dele sempre a percepção social. Na época que Mesmer era médico, a medicina era uma medicina cara, que as pessoas com pouco recurso não tinham tanto acesso. E por isso, ele sempre foi um idealizador social, ele sempre teve essa preocupação social. E quando ele descobriu a estrutura do magnetismo e fez todo o estudo, toda a estruturação, a grande preocupação dele era levar um alívio para a humanidade. Inclusive, muitos estudiosos, cientistas e pensadores, eles consideram Mesmer como uma pessoa que veio ao mundo para tornar o mundo um lugar melhor. Ele faz realmente parte daquele grupo de seres, né, que tem uma consciência social extremamente amadurecida, extremamente benéfica, que realmente busca tornar o nosso planeta um lugar muito melhor. E a gente precisa entender um pouquinho que naquela época era muito difícil. Hoje nós temos aí todos os recursos da comunicação que conseguimos propagar com mais facilidade, mais agilidade. Mas no século XVIII, onde Mesmer nasceu e iniciou seus estudos e aplicação, né, das ciências, existia uma restrição muito grande, restrição de conhecimento e restrição de divulgação. E ele foi um grande lutador, um baluarte na implantação do magnetismo, e a gente vai ver isso muito bem, tá? Porque a vida de Mesmer nunca foi fácil, gente. Ele teve que enfrentar inúmeros ataques, enfrentou verdadeiras batalhas para poder tentar introduzir os estudos do magnetismo na época lá do século XVIII. Inclusive os opositores, certo? Tanto da sociedade quanto da academia, tá? Eles tentaram de tudo para tentar barrar Mesmer, chamavam de charlatão, chamavam ironicamente, faziam com que o trabalho dele fosse descredenciado, usaram do expediente de jornais, de panfletos, até peça de teatro, tentando impedir a disseminação do magnetismo animal. Então ele foi muito combatido. E por que isso acontecia? Acontecia por dois fatores. Primeiro, que existia uma oposição ferrenha nas questões materialistas, que tentando impedir essa disseminação a chegar ao social, porque Mesmer, enquanto médico, ele sempre teve essa preocupação de atender tanto as pessoas que tinham condições, quanto as pessoas que não tinham condições. Ele atendia da mesma forma. Ele tinha salas para atender, né, indistintamente toda a classe social. E ele era combatido por essas ideias que eram consideradas na época revolucionárias. Como também uma ciência nova, ela implica para alguns acadêmicos que não têm a percepção da pesquisa, da ciência, né, o novo, sobretudo quando vem de algo invisível, de algo que ainda está se formatando, ele tem uma certa
retração, uma certa resistência. Alguns que se detiveram a pesquisar rapidamente apoiaram Mesmer, inclusive adotaram o mecanismo do tratamento do magnetismo animal nas condutas médicas, mas outros realmente foram ferrenhos e combateram Mesmer naquela época. Tá? E quem é esse Mesmer? O nome dele é Franz Anton Mesmer, ele nasceu na Alemanha em 1734 e veio a falecer em 1815 com 81 anos. Ele era filho de pais bastante humildes e o pai dele, inclusive, ele era guarda florestal e por isso Mesmer vivia muito dentro da floresta e quase sempre sozinho. E desde a infância foi percebido em Mesmer o seu interesse por descobrir, por conhecer com profundidade a essência de todas as coisas, a fonte primária de tudo. Ele era desde cedo um pesquisador. Seus pais, por serem muito simples, acreditavam que a vida na teologia seria uma saída, né, para o encaminhamento da educação de Mesmer. E aí muito cedo matricularam ele na escola, numa escola de cunho religioso, e aos 16 anos levaram ele para a cidade de Dillingen, né, entregando ele aos jesuítas para que ele pudesse cursar o curso de teologia. Mas Mesmer ele tinha uma ideologia muito forte na questão da pesquisa. Então ele rapidamente abandonou o curso de teologia, embora tenha se formado, mas ele não deu sequência, mas fez isso com muita rapidez, porque ele era muito inteligente, e abandonou o curso, e aí foi fazer direito, fez direito, e em seguida fez medicina, e avançou muito no curso da medicina, porque ele realmente tinha essa ideação de plantar um programa de saúde que atingisse o máximo possível da população. E também porque, como ele era um grande pesquisador da saúde, ele não se contentava com os métodos da medicina que ocorria na época dele. A gente vai falar isso em outras lives com pormenorizado, mas só para vocês terem uma ideia, na época que Mesmer se formou em medicina, um dos recursos para tratamento era o sangramento. Então, se alguma parte do corpo, por exemplo, um braço, ele tivesse inchado, se imaginava que o sangue estava infectado, então eles faziam cortes naquele local, que eles acreditavam que através do sangramento, aquela doença ela ia se escoar, ela ia sair. E com isso a gente tinha muitas perdas naquela época. Usavam também de sanguessuga e de outros recursos. Enfim, era uma época muito difícil, uma época de pouco conhecimento. A medicina ela tinha um conceito ainda em processo evolutivo, o que, graças a Deus, isso ocorre o tempo todo. Então, hoje, nós temos uma medicina bastante avançada em relação àquela época, mas a gente percebe o quanto ela avança, dia após dia. E isso é muito bom. Nós somos um planeta, como a gente fala sempre, ainda muito primitivo. Nós somos um planeta que temos muito a crescer, muito a expandir. Mas, graças a Deus, evoluímos tanto, gente? Dessa época do século XVIII para essa época agora atual que nós estamos vivendo. E aí mesmo, com 32 anos de idade, ele termina seu doutorado. E é interessante que no doutorado dele ele fez a defesa através de uma dissertação baseada nas teorias de Newton e de Paracelso, abordando a temática da influência dos planetas sobre o corpo humano, usando pela primeira vez o conceito de fluido universal. Então, Mesmer, só para a gente fazer um resumo da vida dele. Mesmer ele foi advogado, ele foi médico, ele foi linguista, ele foi músico, inclusive no ramo da música ele foi muito eficiente, ele gostava de estudar, como eu falei, o princípio de tudo, ele se dedicava com muito afinco, e aí ele teve contatos, inclusive, com Mozart, Beethoven, então não era qualquer um. Ele, em tudo que ele fazia com muita primazia, com muito carinho, com muita dedicação. E com a mente privilegiada e com a personalidade bastante forte, decidida, ele realmente conseguiu uma ação virtuosa em todas as abordagens educacionais que ele conquistou e, sobretudo, com a medicina e com a ideação do magnetismo, levando ao conhecimento de todo mundo, da sociedade, fazendo a ciência olhar para um novo aspecto científico muito importante, e que, graças a Deus, agora no Brasil a gente vem retomando essa informação. Tá? E o interessante
falar até uma parte, tudo isso que eu estou falando do magnetismo, isso está, certo, embasado inclusive na codificação, gente. E sobretudo em diversos artigos da Revista Espírita que a gente vai trazer isso para cá. E de onde surgiu esse danado desse magnetismo agora, né, nesse programa, nesse planejamento pedagógico que a Quinta de Luz está trazendo para vocês? Nós vemos estudando a obra, né, a nossa base, a nossa codificação, desde a existência da Quinta de Luz. É ela que nos sustenta, ela que nos sedimenta, ela que nos orienta, ela que nos capacita. E dentro da própria obra, existem várias citações de Kardec em relação ao magnetismo animal. E ele traz, inclusive, a complementariedade entre as duas ciências, a ciência do espiritismo, a ciência espírita e a ciência do magnetismo. E aí existe um movimento muito massa, muito bacana que está acontecendo no movimento espírita, de pesquisadores, né, que fizeram verdadeiras imersões aí, desde a década de 80 para cá, trazendo essas informações, essas congruências entre essas duas ciências, que são consideradas ciências irmãs. E um deles é o Paulo Henrique Figueiredo, o Giacomello, a Simone Privato e tantos outros que vêm fazendo movimentos aí muito interessantes, que vêm despertando e resgatando um olhar mais primoroso sobre a ciência espírita. E a gente bebe da fonte, né, desses estudos, e Paulo Henrique Figueiredo escreveu várias obras, entre elas a Mesmer, a história de Mesmer, né? Está aqui, a gente bebe muito dela, certo? E quando ele procurou informações no nosso país, no Brasil, é brasileiro, né? Procurou informações e não tinha nada, quase praticamente nada falando sobre o magnetismo animal. E então ele foi na origem, foi lá na França, foi em Paris e conseguiu encontrar os livros de Mesmer escritos em francês. E ele trouxe esses livros para o Brasil, a fim de chegar aqui e fazer a tradução. E como ele tem uma hombridade, uma integridade de realmente relatar com fidedignidade a ciência do magnetismo animal, sem colocar o ponto de vista dele, mas sim trazendo a origem, né, a preocupação, inclusive, que Kardec tinha na codificação, nas mensagens que ele recebia, ele tinha essa preocupação de ser fiel às suas origens. Paulo Henrique Figueiredo também teve a mesma postura, a mesma disciplina, então estava procurando no Brasil alguém para fazer essas traduções. Como nada acontece por acaso, existia um médico que morava no centro espírita, na frente, onde morava na frente do centro espírita que Paulo Henrique Figueiredo trabalhava, atuava. E esse médico estava cometido de uma doença, e a esposa dele questionou por que ele não iria até o centro para, de repente, receber passes magnéticos para poder o auxiliar na conduta do restabelecimento de sua saúde. Esse médico, um médico bastante referenciado, bastante conceituado, já havia traduzido outras obras, né, do francês, mas na seara da medicina, ele vai até o centro e se depara com Paulo Henrique Figueiredo. Veja, né, toda a armação benéfica aí, né, o círculo virtuoso, como eu brinco, como eu digo, da espiritualidade, fazendo com que as coisas aconteçam, né? Quando a gente se predispõe para que as coisas aconteçam, né, obviamente voltada para o bem, a espiritualidade ela ancora e favorece em vários aspectos para que tudo aquilo corrobore para o sucesso. E aí o que acontece? Quando uma pessoa chega no centro espírita pela primeira vez, existe todo um trabalho de acolhimento, a gente recebe, isso acontece lá no Quinta de Luz também. Todo mundo aí que conhece a casa sabe disso. É recebido, é acolhido, é feita uma ficha, né? E nessa ficha a gente dialoga com o paciente, a gente faz algumas perguntas para conhecer o propósito dele estar ali, né? O que é que ele vem buscar, e a gente fazer as orientações devidas e acertar no tratamento a qual ele necessita. Então, essa pessoa vai e se depara com quem? Paulo Henrique Figueiredo. E nessa entrevista, ele fala que é médico, e aí ele começa a relatar um pouco da sua vida, e Paulo Henrique Figueiredo fica surpreso justamente por saber que ele já fez, inclusive, traduções, né, de livros em francês para o português. Aí ele conta toda a sua trajetória,
em relação ao estudo do magnetismo animal e da necessidade que ele tinha naquela época de fazer essa tradução. E aí o médico, seduzido aí pela conversa com Paulo Henrique Figueiredo, ele aceita cumprir essa missão. E aí a gente vê como se fecha todo esse quadro, né, inspirado pela consciência maior, fazendo com que tudo ocorra da melhor forma possível, né? E aí, gente, é interessante que nas traduções algumas coisas se destacam bastante. Mas eu queria chamar a atenção, nesse momento, para quando o magnetismo, né, toda essa história do magnetismo, quando veio para o Brasil, ele veio no Segundo Império, na época do Segundo Império, e não foi muito bem difundido. E ele terminou se perdendo por várias coisas, porque parte daqueles ataques irônicos, né, as manifestações contrárias, alguma coisa chegou ao Brasil, e essa questão do ar da mistificação, né, tentando denegrir a imagem da ciência do magnetismo animal, isso terminou impactando na divulgação aqui dentro do Brasil. E ele ficou muito fraca essa divulgação e ele foi se perdendo ao longo do tempo. Mas graças a Deus, a esse movimento, as coisas estão voltando. E a gente da Quinta de Luz, porque nós temos esse propósito, esse compromisso com a ciência espírita, a gente vai trazer fortemente as bases do magnetismo animal, as convergências com o espiritismo, para que a gente consiga evoluir nesse pensamento científico, sempre com esse cunho de trazer uma informação que promova uma nova estruturação para a gente. Né? Ela, de verdade, quem mergulhar, né, nesses estudos que nós vamos fazer, vai compreender, inclusive, as bases do tratamento da Quinta de Luz, vai poder ter a oportunidade, né, de realizar algumas coisas que aí eu vou deixar ao longo da nossa jornada explicando, para que também não venhamos a cair em mistificações. Mas é muito interessante, é muito abrangente, é muito motivador estudar o magnetismo animal em convergência com a ciência espírita. Só para vocês terem ideia, Kardec, na Revista Espírita de 1858, ele traz uma fala muito importante. Eu vou ler para ser fiel à fala de Kardec. Ele diz o seguinte: o magnetismo preparou o caminho do espiritismo. Olha só, o magnetismo preparou o caminho do espiritismo. E os rápidos progressos do espiritismo são, incontestavelmente, devido à divulgação das ideias do magnetismo. Dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo e do êxtase para as manifestações espíritas, não há senão um passo. Sua conexão é tal que é impossível falar de uma sem falar de outra. Se devêssemos ficar fora da ciência magnética, nosso quadro estaria incompleto, podendo comparar a um professor de física que se abstivesse de falar da luz. Todavia, como o magnetismo já tem entre nós órgãos especiais, torna-se supérfluo debruçar sobre um assunto tratado com tanta superioridade e com tanta experiência. Do magnetismo não falaremos senão acessoriamente, mas suficientemente para mostrar as relações íntimas das duas ciências que, na realidade, não fazem senão uma. Então é, sem dúvida, um depoimento impressionante e revelador, né, de Kardec sobre o magnetismo, aonde ele traz o conceito do magnetismo, da ciência do magnetismo animal, com a ciência espírita, atribuindo elas como ciências irmãs. E isso ele fala no primeiro livro, certo, da Revista Espírita, dada a importância que isso tem. Mas é importante também a gente entender a contemporaneidade do texto que foi escrito, porque na época que Kardec escreveu esse livro, ou quando ele diz que o magnetismo preparou as bases para o espiritismo, é porque ele estava no século XIX e o magnetismo surgiu na meados do século XVIII. Ou seja, o tempo já tinha se encarregado de fazer todo uma disseminação, um aprofundamento, um embasamento do conhecimento científico da ciência do magnetismo animal. E isso não ocorreu no Brasil. Então, naquela época, para Kardec era tão claro, era tão evidente, né, que não havia necessidade dele fazer novamente essas abordagens
não tornando-a repetitiva. Pelo contrário, ele cita a ciência do magnetismo animal, ele cita as fases, as bases, as fontes, para que as pessoas, naquela época, eles pudessem, né, ter conhecimento das duas ciências. E aí veja que coisa interessante. Ele escreve: o magnetismo animal, ele estuda a alma, que é o espírito encarnado. E o espiritismo estuda o mundo dos espíritos e a comunicação conosco, né, encarnado. Por isso que essas duas ciências se encaixam tanto. Outra citação maravilhosa de Kardec foi na Revista Espírita de 1869, né, que ele fala que todos os espíritos lá da época, é importante a gente ter essa percepção do tempo, né, da contemporaneidade quando o texto é escrito, para a gente compreender, né, que, sem exceção, todos os espíritas admitiam o magnetismo, e todas as circunstâncias que aconteciam, eles sempre bebiam das duas fontes. Então, isso são falas muito fortes, para que nós, que somos pesquisadores, que somos interessados, né, no espiritismo, deixemos de fora, filho, obrigado pela água, deixamos de fora algo de tanta importância que no nosso meio agora está começando a tomar um vulto. Então a Quinta de Luz, ela tem uma responsabilidade muito grande com esse tríplice aspecto, e a gente vem realmente embasar essa junção entre essas duas ciências. E olha que coisa interessante, o próprio Kardec nasceu em 1804, 11 anos antes, né, da morte de Mesmer, né, que é o precursor do magnetismo animal. E quando Kardec ele cresce e ele começa a desenvolver seus estudos, ele passa mais de 35 anos estudando o magnetismo animal antes de lançar o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro da codificação lançado em 1857. Então Kardec tinha um embasamento científico imenso sobre o conhecimento do magnetismo animal. E quando a gente fala que o magnetismo animal ele existe desde antes da existência da humanidade, é porque ele é realmente uma lei natural. Eu quero frisar isso para que isso fique na nossa memória e a gente tenha essa compreensão, tá? Outra coisa interessante que faz a junção, que hoje eu quero que vocês percebam porque nós que somos curiosos, pesquisadores, né, do Espiritismo, estamos trazendo, né, algo tão importante que até então tinha sido pouco disseminado, né, no Brasil, porque lá na Europa tinha sido muito difundido, mas no Brasil nem tanto. E o Espiritismo ele vem para o país, toma um volume absurdo. Nós somos, acho que se não a maior nação, estamos entre as maiores nações do planeta, né, que aderimos, né, ao Espiritismo em termos de volume populacional. E poucos são os que realmente se preocupam em estudar com profundidade a ciência espírita. A Quinta de Luz tem esse compromisso. A gente já vem fazendo aí desde que começou as lives, trazendo todo esse embasamento, né, do tríplice aspecto, através de João, através de Alexandre, através de Alex, através de algumas de minhas falas, porque a gente tem realmente essa preocupação. E aí, gente, veja só. Então eu falei que Kardec nasce 11 anos antes da morte de Mesmer, e olha que interessante, ele vai estudar, né, e atuar com o magnetismo, e quem apresenta, né, os fenômenos da mesa girantes, que deu início à pesquisa da ciência espírita, do espiritismo, foi justamente Fortier, um amigo de Kardec, que era seguidor e estudioso do magnetismo animal, seguidor realmente de Mesmer, né? Inclusive o termo ciência do magnetismo animal, em algumas épocas foi considerado como mesmerismo, né? Algumas pessoas atribuíam por conta de ter sido Mesmer o tradutor, né? Ele que fez uma pesquisa, ele que trouxe essa ciência à baila e trazendo numa amplitude maior. Mas se a gente remontar fatos históricos de outras gerações lá para trás, que a gente vai trazer isso ao longo das lives, a gente percebe que muitos antepassados nossos atuaram com magnetismo, e acredito que
pelo pouco conhecimento ou pela pouca a possibilidade de comunicação, isso não ficou escrito em alguns locais. Então, pouca coisa se tem, né, dos nossos antepassados em relação à ciência do magnetismo animal. Mas muitas mesmo, gerações atrás já trabalharam com isso, tá? Então, veja só, outro fato interessante que é preciso a gente fazer essa junção. O Barão do Poté, certo? Que foi um dos grandes nomes do magnetismo animal, que escreveu esse tratado aqui, que a gente vai trabalhar muito em cima desse livro, tá? O Barão do Poté foi orientador de Mesmer, orientador de Kardec. Veja, durante os seus mais de 35 anos que ele atuou com o magnetismo, antes de escrever a codificação. Então, percebem quanto isso está tão intrínseco, né? tão formatado nessas duas ciências juntas, né? Uma começa na meados do século XVIII, a outra vem no século XIX, e também é interessante que quando o Espiritismo ele toma a exponenciação de sua divulgação, ele termina por resgatar e fundamentar ainda mais as bases do magnetismo animal, resgatando o magnetismo animal para a sociedade. E inclusive com uma forte adesão da academia, que antes combatia bastante, né, Mesmer e suas ideias, e com comprovação científica, com artigos e tantos recursos que foram apresentados através das pesquisas de grandes baluartes que emergiram em função dos estudos e divulgação do magnetismo animal. Inclusive, outro fato interessante que liga Kardec ao magnetismo é que um grande amigo seu, chamado Camille Flammarion, certo? Também um vulto no estudo da ciência do magnetismo animal, ele era astrônomo, tá? Foi ele que, inclusive, quem psicografou, né, as mensagens de Galileu no livro A Gênese, né? Camille Flammarion foi quem fez o discurso, né, na morte de Mesmer, né, sobre o túmulo de Mesmer, e em uma das suas falas ele diz que ficou muito surpreso com o desenlace, né, o desencarne de Kardec naquela época, porque ele estava naquele momento escrevendo, né, um livro que fazia justamente a relação, ele tratava das relações entre a ciência do magnetismo animal e o espiritismo. Então, para ele foi muito surpresa, ele ficou, né, porque seria uma obra que, juntamente com a codificação, nos traria um embasamento que hoje a gente está indo beber de fontes, né, de pesquisadores do espiritismo que se esmeram em buscar a essência, né, da nossa doutrina, né, e vendo o que tem de correlação com ela, porque como é uma ciência, a ciência ela tem diversas correlações que só engrandecem e fazem com que essas informações tenham um cunho de expansividade, de aprendizado e de conhecimento. Tá? Outro fato importantíssimo trazer é que Mesmer, né, quando desencarnou, ele em espírito participou da codificação. E ele tem uma publicação de Kardec, né, a respeito de Mesmer, que ele faz uma psicografia que ele diz o seguinte, veja que coisa interessante. Ele diz o seguinte, Mesmer: temos hoje o mais importante dos magnetismos, que supera todos os outros magnetismos, que é a prece. Então, quando Jesus, há mais de 2000 anos atrás, diz que a prece é um dos maiores elementos de comunicação, que nós somos deuses, que o poder de cura está dentro de nós, veja, a ciência vem comprovar, tá, toda essa fundamentação que Jesus já falou, desde lá de trás. Gente, e é importante a gente lembrar que a prece, a força dela não está na palavra que é repetida. A força dela não está no local onde ela é proferida. A força da prece está na intenção e no nosso pensamento. É na força que a gente intenciona através do pensamento. A gente precisa falar para fazer uma prece, tá? A nossa conexão é direta. A gente não precisa de intermediário. Os intermediários têm uma função nobre de nos fazer lembrar que existe um caminho mais assertivo para a condução das nossas vidas. Então, esses caminhos são válidos para nos rememorar a nossa essência. Mas como é uma essência,
nós temos uma ligação direta com o divino, é só a gente serenar e nos conectar através de uma conversa, porque conversar é uma prece, se comportar é uma prece, né? Então, quando a gente ora, que a gente mantém essa relação com o alto, a gente opera verdadeiros milagres. E aí eu sou testemunha disso. Todo esse processo que eu vivenciei durante o tempo de internação, eu entrava muito em prece, porque eu tive muito medo, né? Foi um processo que me machucou bastante, e a gente fica meio que isolado, né, de tudo, num quarto, né, que a gente não vê nem a luz do sol, é tudo muito difícil, né? Os processos são bastante intensificados, e a prece é um recurso fundamental. E através dela, dessas conversas com o alto, que a gente se conecta e a gente se fortalece. E aí eu percebia que quando eu entrava em prece, em oração, tudo melhorava, né? Minhas taxas melhoravam, eu me acalmava, porque eu sou meu cabeção, né? Eu sou meu controlador, no sentido benéfico da palavra, de que assim, eu quero ver todo mundo bem, eu tenho preocupação, eu tenho responsabilidades na minha vida particular e na minha vida social, e a minha preocupação lá dentro não era só comigo, é comigo, com minha família, com meus amigos, com a Quinta de Luz, com o meu trabalho, né, com as pessoas que, de certa forma, se relacionam comigo e têm um convívio mais próximo, até de dependência. Então, a minha preocupação era muito grande. E aí, na cabeça flutuava, ia lá fora querer saber como estava e eu não podia sair dali. Então, através da prece, eu entrava em estado de contemplação e eu pude, nesse momento, perceber o poder da oração. Outra coisa muito interessante, quando eu saio do quarto, né, do quarto que eu estava isolado, que eu fui para um UTI semi-aberto, um semi-leito, e eu tive a oportunidade de ter uma janelinha, por eu ter passado muitos dias sem ver a luz do sol. Veja que coisa interessante. A luz do sol, quando por uma frecha bateu na parede, entrando dentro do quarto, eu me senti mal. E aí a gente vê o poder da luz, o poder da energia. Naquilo me trouxe tanta reflexão, pessoal. E aí começou a vir os links, né, de como se processa, né, porque você sabe que eu sou um pesquisador, eu gosto de estudar. E eu gosto também, igual a mesma, de conhecer com profundidade a essência das coisas, porque eu sou curioso mesmo. E aí eu ficava procurando ali pelas bases do conhecimento que eu já tinha, que são ainda muito pequenas, mas eu ficava pensando como se processava essa energia e como aquilo impactava dentro de mim. E aí, Mesmer já trazia no seu doutorado, né, toda uma base científica falando do quanto os planetas, quanto os astros impactam, né, sobre o corpo físico. E aí eu fazia esses vínculos lá. Veja, até doente a gente faz essas conexões, porque a gente ama o que faz, né? Então a gente está ali, nós somos um ser integral, né? Então a gente está o tempo todo, né, bebendo de diversas fontes, de diversas formas, e eu fazia todas essas junções. Então foi um momento muito rico, né, que a gente compreende, inclusive, a pedagogia divina, né? Eu conversando com algumas pessoas próximas, depois que eu saí, eu sempre dizia, em nenhum momento eu tive sentimento de revolta, em nenhum momento eu questionava a divindade por estar ali, eu simplesmente tinha medo e me apegava com essas forças, né, com as pessoas que são mais próximas, que eu conseguia, por alguma forma, algum contato, me fortalecer no sentido de entender o para que isso acontece comigo, e não o porquê está acontecendo comigo. Porque é arrogância, porque é o ego do lado ruim querendo detonar a gente. O para que não, o para que é maturidade emocional. O para que é saber que na pedagogia divina, que é amor em essência, amor e bondade, aquilo tinha um propósito para a minha vida. E olha, gente, interessante. Em todo momento eu buscava ler, né, quando era possível, porque teve, logo quando eu cheguei bastante doente, até pensar, minhas taxas caíam. E aí você começa a entender como o teu organismo reage diante da vida. Então tudo faz parte de uma grande pedagogia. E para aqueles que estão despertos, né, e a gente consegue aproveitar com muita propriedade tudo aquilo que está acontecendo. Inclusive mexe nos nossos processos emocionais.
e aí eu me permitia, certo? Era uma coisa que também foi muito bom, né? Que eu sou meio guerreiro, né? Eu sou meio, né, casca grossa, mas eu me permitia naquela época toda essa fragilidade e vem me permitindo. Então isso é mais uma transformação, como a vida nos presenteia, né, através da dor, né, que a dor é um caminho de transformação, né, dói, machuca, mas a gente não pode focar na dor. A gente tem que acolher a dor, a gente tem que ter a consciência de tudo aquilo que está se processando conosco e entender o para que tudo aquilo acontece. E para quem é curioso, eu vou fazer todos esses vínculos, todas essas análises, sobretudo com tudo isso que eu estou lendo, né, do magnetismo, já vinha estudando antes, e aí eu agradeci o tempo todo a Deus por me permitir fazer essa imersão no conhecimento do magnetismo, para poder entender através das coisas que aconteciam comigo, como essa ciência se processa. Então eu vou ter muita coisa bacana para a gente conversar ao longo das outras lives, tá? Então assim, só voltando, então quando o Kardec ele traz, né, essa abordagem de Mesmer dentro da codificação, ele traz essa percepção que a ciência espírita ela tem uma convergência enorme, né, com a ciência do magnetismo animal. Então isso nos deixa bastante motivados, isso nos deixa com a orientação que é um caminho que a gente deve seguir, já que a gente abraça o espiritismo como ciência, né, a parte da ciência espírita. E como no Brasil, como eu comentei anteriormente, o magnetismo animal ele veio, né, na época do Segundo Império, não teve tanta propagação, mas agora esse grupo bastante interessante está trazendo uma série de livros aí que, repito, a biblioteca ela vai... Faltam 10 minutos, né? Obrigado, filho. A biblioteca ela vai munir vocês de todos esses livros. Eu vou passar uma relação dos livros na sequência para que a gente também não se atropele, vá ler demais e perca aí o rumo do que a gente vai trazer, porque o que me cabe aqui, o que me cabe a toda a direção é plantar sementes, né? A gente traz o que a gente estuda, o que a gente percebe, é uma percepção desse leitor, dos leitores que estão do lado de cá, né? Que através desses ensinamentos a gente traz resumos para vocês, para que isso os motive a fazer as pesquisas e fazer toda essa expansão do conhecimento, tá certo, gente? Uma coisa que é importante, que eu quero realmente trazer para vocês, que é a questão da estruturação que a gente vem fazendo ao longo desse tempo. Hoje eu tive o cuidado e o carinho de dar uma olhada nas nossas redes sociais e verificar que hoje nós estamos com mais de 2.600 inscritos, né? Então a gente precisa de cada vez mais inscrições para que o tempo possa ser até amplificado das nossas lives. Então colabora com a gente, se inscreve aí, divulga a Quinta de Luz, divulga o trabalho. A gente vive um momento tão delicado onde tantas pessoas estão precisando de acolhimento, estão precisando de informações, e nós temos aí, acredito que mais de 100 postagens de diversas temáticas que ajudam muito a questão da todas essas pessoas que estão nesse momento sedentas de informação. Então é um trabalho de caridade, é um trabalho feito com muito amor por todos nós que estamos aqui. É uma equipe grande, uma equipe bastante engajada, né? E a gente precisa de vocês, o apoio de vocês, curtir, compartilhar, se inscrever no canal, tá certo? Acabei de ser informado que tem aqui umas perguntas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Sueli Moraes pergunta: a casa já está funcionando na fisicalidade? Não, Sueli, mas através do site nós mantemos, certo, os tratamentos à distância. É só entrar lá no Fale Conosco e colocar lá os pedidos de tratamento, de oração, ou alguma dúvida que você tenha, que a gente faz toda essa comunicação com vocês, tá? A Alexandra está fazendo uma sugestão do livro, que além do que se vê, magnetismo, ectoplasma e paracirurgias, de Gustavo Ruiz Chiesi. Esse também está na minha lista, viu, Ale? Que eu vou passar lá para a biblioteca. Que bom que você também está trazendo isso. Salles Barro Lucena pede a referência bibliográfica do tratado, certo? Tratado completo de magnetismo animal também vai estar lá, certo? Esse é um dos livros iniciais junto com o Mesmer, certo? Curso de 12 lições do Barão do Poté, né? O orientador de Kardec durante os mais de 35 anos que Kardec esteve, né, imerso
na ciência do magnetismo animal, né? Muitas pessoas felizes e emocionadas com o seu retorno. Eu não gosto nem de ler esse, feliz e emocionado estou eu, realmente, muito, não gosto nem de falar, porque eu devo tanto a essa casa, gente. Eu tenho um carinho tão grande pela Quinta de Luz, eu tenho um respeito, eu tenho uma gratidão tão imensa que fazer a live hoje não foi fácil para mim, não. Eu ainda estou com essa deficiência pulmonar, que está se recuperando, estou me esforçando bastante. Os médicos, os fisioterapeutas, eles estão me elogiando pela minha entrega, mas isso é próprio da minha personalidade, e em tudo que eu faço com muita verdade, com muita autenticidade, com muita dedicação. E aí estou me recuperando, mas não é fácil, falta voz, falta pulmão, tem outras coisas que eu estou tratando, mas muita gratidão a todos vocês. Então, hoje, né, pelo adiantado da hora, o que eu queria que ficasse preso aí e fator de motivação de todos vocês é que a ciência do magnetismo animal ela é uma lei natural, é uma lei invisível que a gente vai estudar, a gente vai conhecer com profundidade, né, todos aqueles que acompanharam comigo, né, nessa imersão. Ela teve o foco através da consciência de Mesmer, né, desse sentido social, ele enquanto médico, de fazer chegar com mais abrangência e com mais recursos, né, para a população, porque o magnetismo animal ele promove de verdade, sabe, a saúde e o bem-estar, certo? E isso nos ajuda na condução, junto à medicina, da nossa saúde, né? Que a medicina é uma ciência extremamente importante, necessária, certo? E o magnetismo, como ciência, também é mais uma que vem corroborar a necessidade que nós temos de ter com o nosso cuidado para o processo evolutivo, para a expansão da consciência. Imagina, gente, o recurso que nós vamos ter a partir desses estudos de magnetizar com consciência e potencializar o fluido magnético numa água, certo? Entender o mecanismo do passe e através de locais orientados a gente poder exercer, certo, essa estruturação do passe magnético, auxiliar a nossa saúde, auxiliar as pessoas que nos são caras, auxiliar as pessoas que a gente nem conhece, né? Então, assim, quanto mais a gente se fundamenta, quanto mais a gente se formata, se forma, mais é ancorado da consciência divina em todos nós, os recursos necessários para que a gente possa executar tudo aquilo a qual nós estamos predestinados, porque nós somos deuses, nós somos espíritos iluminados, todos nós, cada um se comportando conforme a sua consciência e o seu momento. Então nós temos real importância e valor, e esse conhecimento traz para nós a oportunidade de nos ajudar, de nos trazer uma expansão de consciência, que eu não quero trazer tudo agora para que vocês não fiquem também muito aí exaltados, porque é impressionante. Eu quero só que vocês se motivem, que vocês acreditem no que eu estou falando, porque está tudo aqui, certo? Mas acreditando de forma racional, acreditando pesquisando, não acreditando de olhos fechados não. Porque a própria ciência espírita ela tem, na preocupação de Kardec, esse olhar, né? Toda a informação ela deve ser investigada, ela deve ser comprovada, para que a gente tenha a certeza dessa fundamentação. Então, que vocês também façam as bases de vocês. E aí, outra coisa que é importante destacar, que muitas das coisas que a gente vai ver no magnetismo, a gente já bebe da ciência espírita. E a gente vai só exponenciar e trazer um olhar mais amplificado sobre sonambulismo, sobre transe, né, sobre o passe mediúnico, o passe mediúnico, o passe magnético, que tem o aporte mediúnico. A gente vai explicar pormenorizado tudo isso e como ele se processa, gente. E o interessante, a gente vai ver como surgiu o magnetismo animal, como foi que Mesmer, nas pesquisas dele através do passe magnético, ele percebia que algumas pessoas entravam em uma espécie de transe, né, que era uma indução do sonambulismo, que a gente chama de sonambulismo provocado, e através do sonambulismo provocado, a alma que está presa ao corpo, que é o espírito que está preso ao corpo, e aí a gente nomeia como alma, né, é o estado que o espírito está acoplado ao corpo, ela se desacopla um pouco do corpo, mas completamente vinculado, e ela tem a capacidade de olhar no estado do sonambulismo, certo? Provocado. Ele olha para o corpo, enxerga os órgãos,
né, consegue prever sintomas de possíveis doenças que vinham ser acometidas, consegue enxergar através de materiais, através de parede, através de corpos, pela capacidade da libertação da alma. Veja que coisa interessante, veja onde a gente vai chegar. E com isso, na época que Mesmer iniciou as suas pesquisas, até as comunicações que a alma tinha com outros espíritos, né, ficou comprovada. Então, veja, Kardec, um tempo depois, vem trazer as bases do Espiritismo, apresentando inclusive a ciência, né, o elemento espiritual, ou seja, o espírito enquanto a essência de tudo, né, contrapondo as ideias materialistas do século XIX, né, que tinha o olhar sobre a questão do aspecto humano, ele só a questão da matéria, e o Espiritismo traz essa exponenciação da informação, e o magnetismo lá atrás já trazia isso. Inclusive, os cientistas que trabalhavam auxiliando o Mesmer nas pesquisas, eles tiveram um cuidado de, ao perceber, né, duas coisas. Primeiro, que eles acreditavam que a sociedade naquela época não estava preparada para ouvir a dimensão dessa informação, que era a conexão com um plano maior, com um plano espiritual, com outros espíritos. Inclusive, gente, a gente vai mostrar, durante as experiências, muitos desses espíritos que mantinham comunicação têm atas registradas dos familiares e amigos atestando que era o espírito. Veja só, muito tempo antes de Kardec fazer as bases da nossa codificação. Mas eles tiveram cuidado e também o receio, porque Mesmer foi muito atacado, né? Então eles tinham o receio de que a academia, né, os levassem a ridículo, os afastassem de suas profissões. Então eles se resguardaram bastante em relação à divulgação dessas comunicações e dessa potencialidade que ocorre durante o sonambulismo provocado nesse estudo da ciência do magnetismo animal, que a gente vai abordar com muita propriedade ao longo dessas lives. Então tem muita coisa bacana que a gente vai aprender dentre essa parte científica, né, do tríplice aspecto da doutrina, né, tanta informação que eu estou aqui me segurando para não estar jogando tudo de uma vez. Então a gente vai beber de muita coisa, gente. Vai ter muita informação, né, e aí o Espiritismo ele vem no século XIX e trazendo todo esse elemento espiritual, ele resgata mais ainda as bases da ciência do magnetismo animal, fazendo com que hoje a gente possa beber, né, dessas fontes e trazer conhecimentos tão aprofundados em relação a tudo isso que vai ajudar certamente cada um de nós. Quando eu estava lá no hospital, eu li uma mensagem que dizia assim: a oração da mãe, né, isso aí em especial para minha mãe, quero nem falar para não me emocionar muito, a oração da mãe, ela arrebenta as portas do céu, porque a força de uma oração, quando ela tem verdade, ela tem intenção, como dizia Mesmer, né, participando, ele desencarnado na codificação, o magnetismo, o elemento da prece, de um poder maior do que todos os outros elementos do magnetismo. Então, a prece, ele tem um significado muito forte para a gente. E a gente utiliza isso em todos os tratamentos, e a gente deve utilizar isso para a nossa vida. E uma das coisas que eu vou trazer de correlação é que a gente saia do ambiente das lives com essas informações e a gente transponha todo esse conhecimento para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Porque não adianta a gente aprender e ficar conosco, né? A gente tem que aprender, a gente tem que pesquisar, a gente tem que usar, a gente tem que experienciar, comprovar e a partir daí gerarmos uma grande expansão do conhecimento, ajudando esse planeta nesse processo evolutivo. E o magnetismo animal, ele tem essa preocupação de socializar a informação e o tratamento, e quem dera, hoje, através dessa disseminação, alguns médicos já estão abraçados com esse conhecimento, alguns médicos que são ícones na medicina, inclusive eles estão incitando, dizendo frases bastante contundentes, que todo médico hoje deveria beber desta fonte, sobretudo, porque, lhe digo com toda certeza, porque tem um amigo irmão, né, que é médico, e que ele diz que todas as vezes que ele ora, antes de exercer a sua profissão, tudo fica mais fácil. E isso não precisa ficar no ambiente da medicina.
Pelo contrário, isso tem que ser todos os ambientes. Eu, quando chego no meu trabalho, todos os dias, eu faço uma oração. Eu peço para a consciência maior, para os espíritos, né, protetores, para que me inspire e inspire todos os meus colegas de trabalho, para que a gente possa ter a proteção e ter a inspiração, para que nós tenhamos a possibilidade de ajudar com mais assertividade, cada vez mais, no ambiente produtivo. E as relações se tornam melhores, o ambiente se torna melhor. Então a prece, como um elemento do magnetismo, sendo usado, ele melhora as nossas relações sociais, melhora as nossas relações familiares, melhora o padrão vibratório. Que o que é a evolução planetária, senão a evolução interna de cada um de nós? Não é isso? Então a gente vai aprender bastante, a gente vai conversar muito sobre isso. E estudar o magnetismo, gente, eu escrevi uma coisa aqui que é o seguinte, eu botei assim: estudar o magnetismo nos faz lembrar que nosso planeta é uma grande escola, com uma pedagogia divina super regulada e focada em nos permitir essa jornada de aprendizados e evolução. É lindo perceber como somos bem cuidados. Embora nossa condição ainda seja muito primária, tendo como recurso pedagógico, em alguns casos, a dor, ela não é um único recurso, pois antes dela tem o conhecimento. E nós, através do livre-arbítrio e da força da vontade, é que escolhemos quais caminhos devemos seguir. E eu quero convidar vocês para a gente seguir junto nesse estudo do magnetismo. E para os atentos, mesmo caindo em dor, rapidamente a gente aprende e ressignifica nosso caminhar, usando da gratidão e do conhecimento de si mesmo, modificando o nosso estado mental, influenciando em nossa saúde e nosso bem-estar, no ambiente em que convivemos e no ambiente social como um todo. Então, eu tenho certeza que no coração e na consciência de todos vocês, tenho certeza absoluta, e está o desejo fortemente, sobretudo amplificado nesse momento que a gente está vivenciando, esse desejo de tornar nosso planeta melhor, nossa vida mais leve, nossa vida mais saudável, nossa vida mais alegre, certo? E a gente pode beber um pouco da fonte do magnetismo animal, da ciência espírita, para fazer com que isso ocorra de uma forma mais plena, certo, gente? Então, esse é o meu recado de hoje. Quero agradecer demais. Quero agradecer demais a oportunidade de... Não é fácil não, estar aqui com vocês de novo. E vamos lá, desculpa aí a emoção, mas é verdadeira, é forte, e eu estou me permitindo esse momento de fortes emoções. Beijo, obrigado, que Deus nos abençoe, que possamos ter uma semana aí abençoada. Domingo a gente se encontra aí no Evangelho no Lar, às 9 da manhã. Sigam lá, curtam, compartilhem e ajudem a gente a crescer mais ainda e levar informações sérias, coerentes, que a gente tenha aplicabilidade em tudo que a gente faz, de sério, de comprometido, de ético, de amor, de caridade, que é essa grande obra Quinta de Luz, que é essa grande obra do Espiritismo, que é a grande obra do amor de Deus para todos nós, tá bom? Obrigado, pessoal. Beijo grande, que Deus nos abençoe e até nosso próximo encontro. Fiquem com Deus, tá bom?